Olá, Regina. Tudo bem, Fábio? Tô bem, e você? Como você está? Tudo jóia, tranquilo. Na- Maravilha. Vamos lá. Você me escuta bem? Tranquilo? Escuto, você me escuta bem? Me escuto bem também. Então. Então, hoje, dia 27 de junho de 2020. Como você está? Na medida do Covid. Na medida do Covid, é isso mesmo. Mas como é que está atravessando esse momento? Acho que tô bem, Fábio. Assim, acho que as pessoas, no geral, quer dizer, a gente sabe das condições, né? Que muita gente não tem como ficar em casa, tem que sair, tem que se expor. E nós somos privilegiados, né? Porque podemos atravessar esse momento sem precisarmos nos expor ou nos expondo o mínimo possível, né? Então eu considero que isso é um privilégio nesse momento, né? Com certeza, Mas com acho certeza. que para todo mundo é difícil dizer estamos bem, né? Totalmente bem diante dessa situação que o Brasil e o mundo estão atravessando. Quer dizer, o mundo já passou, né? Está passando ainda e a gente ainda está, de certa forma, no olho do furacão, digamos assim. Mas é isso, vamos lá, né? Antes da gente, porque tudo que estiver falando aí vai lembrando do nosso tema, né? Porque assim, as cidades são muito impactadas por esse momento. Mas antes, Regina, eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal, para quem não te conhece, de se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou aqui no sul da Bahia, como foi sua formação, o início da carreira acadêmica. Me conta um pouquinho para a gente. Tá. Bom, eu sou formada em História, né? Então, tenho a graduação, mestrado, doutorado em História, fiz o bacharelado na USP, mestrado e doutorado na Unicamp. Eu venho, na verdade, de uma trajetória dentro do movimento social, dentro do movimento de moradia lá em São Paulo. E isso pautou, de certa forma, os temas que eu pesquiso, que eu estudo, né? Essa questão da cidade, a questão do próprio movimento de habitação em São Paulo. Eu estou na UFSB desde 2014, que é o momento que eu mudo aqui para Ilhéus, né? E atualmente venho trabalhando com os bacharelados e com as licenciaturas, né, especificamente a licenciatura em Ciências Humanas e Sociais, algumas disciplinas do bacharelado em Humanidades, né, e atuando na formação geral, que era aquele primeiro momento que todos os estudantes da UFSB faziam um conjunto de componentes comuns, né, e eu participo hoje do NEIC, do Núcleo de Estudos e Intervenções nas Cidades, que é um núcleo que surge a partir de uma demanda de um grupo de professores que tem experiência em atuação nas cidades com os movimentos sociais, então a gente se junta a partir de experiências que nós já tínhamos exatamente na formação geral, atuando na formação geral, levando os estudantes para o campo. E é um núcleo de extensão, né? Inclusive, aproveitar aqui para convidar todo mundo, a gente vai fazer um evento grande em novembro, né? O URBA, Seminário Urbanismo da Bahia, o FSB vai sediar. E também venho participando com colegas da UFCG, da Unesp, da própria UFSB, de um GT que a gente tem chamado Urbano em Questão. A gente vem promovendo algumas lives também, a própria Guilda já compartilhou. Ontem teve uma discussão bem bacana sobre movimentos e direito à cidade, né? Então, a minha trajetória é essa, né? Eu estudo cidades, eu estudo na verdade, a cidade vista não nessa perspectiva da arquitetura, enfim, mas eu venho trabalhando com história urbana
E com esses usos, com a questão da memória, a questão dos usos da cidade pelos grupos sociais, né? Esses espaços também de invisibilização, né, dos grupos sociais, dos grupos enfim, estão lutando para serem enxergados, estão lutando pelo direito à cidade, por uma cidade que os acolha e os inclua. Né? Então, minha trajetória é um pouco essa, né? Eu venho da periferia de São Paulo, foi onde eu cresci, foi onde, né, eu começo a entender o que era aquele espaço de segregação também, né? E aí a minha participação dentro do movimento de moradia acresce muito a minha militância e uma forma de entender e ver a cidade. Maravilha. É muito interessante isso, Regina, que, de modo geral, as pessoas têm uma dificuldade de ver a cidade com um olhar de estranhamento, né? Costuma olhar a cidade como se algo fosse dado, que é assim, dessa maneira. Você teve experiência de visitar já outras cidades, morar em outras cidades, especificamente em São Paulo, para aqui o sul da Bahia. Porque São Paulo ele tem uma dimensão espacial gigantesca, né? De urbanidade. E a primeira impressão que eu tive em São Paulo, muito curiosa, é que você andava no centro de alguns lugares, eu olhei assim e falei assim, não tem carro velho aqui. O lugarzinho que eu estava andando, ele expulsou a periferia realmente para as margens, né? Que não é a mesma ocupação de Rio de Janeiro e Salvador, por exemplo, né? Que tem uma ocupação bem diferenciada, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa sensação, da experiência de acolhimento, de convivência, que você pôde viver em São Paulo e aqui na Bahia, ou outras cidades que você queira comentar. Tem uma coisa que eu acho interessante que é o seguinte, São Paulo são cidades, né? Acho que dependendo do lugar onde você mora e onde você trabalha, por exemplo, você transita entre cidades que são absolutamente diferentes, né? Morar na periferia de São Paulo, e depende da periferia, né? Se você está na Zona Leste, você está na Zona Sul, são periferias que também vão se configurar de formas muito diferentes, vão ter dinâmicas diferentes de convivência, de lugares, né? Que você está transitando. E diferente de morar no centro, e também depende da parte do centro que você mora. Né? Eu morava no centro, meus últimos anos em São Paulo, no centro expandido, morava no Belenzinho, que está muito próximo do Marco Zero da cidade, e tem uma outra conformação. Isso, se a gente analisa historicamente, a cidade vai se construindo dessa forma, né? Quer dizer, a elite ela vai habitando espaços da cidade e ela vai deixando esses espaços, vai atravessar a Avenida Paulista, né? E esses espaços vão sendo ocupados por outras pessoas. Então, se você pega a Praça da Sé, por exemplo, né? Essa região da Sé República, que é altamente ocupada, ela é uma cidade, ela é densa, né? Então tem muitos prédios, tal, mas você tem uma taxa de ocupação que não é tão alta, digamos assim. Mas é uma cidade que se mostra de uma forma durante o dia, em função do comércio, em função, né, dessa vida comercial, bancária, e à noite é uma cidade que é vazia. Né? Não vazia porque ela não tem a vida, as pessoas estão ali, ela não tem esse movimento, né? Então a gente precisa entender, no fundo, de que cidade que a gente está falando. Se você vai nos Jardins, é uma outra cidade, né? Se você vai, por exemplo, São Mateus, que foi um bairro onde eu morei durante muitos anos, a gente está falando de uma outra cidade que se organiza de uma outra forma. Né? Então, acho que é importante a gente entender que esses processos, e o processo de encontro entre esses grupos que habitam esses lugares, nem sempre ele vai ser amistoso, ele vai ser cordial, né? Então, essa transição, você pega as pessoas que trabalham, né? As pessoas que moram, se deslocam 4 horas pela cidade para chegar ao seu espaço
ao trabalho, né, as empregadas domésticas e tal, elas são estranhas naqueles lugares onde elas trabalham, né? E elas transitam o tempo inteiro entre esses dois mundos, né? Então, eu lembro sempre da polêmica que teve da construção de uma estação de metrô em Higienópolis, que é um bairro próximo ao centro da cidade, mas é um bairro da elite, né? Que muitas pessoas falavam, olha, mas aqui é um bairro, né? Virar para cá uma população diferenciada. E teve até um grupo que se reuniu e foi fazer o churrasco dos diferenciados, né? Porque você não poderia construir uma estação de metrô nesse bairro, né, do lado de um shopping frequentado pela elite. Então, são essas questões que estão colocadas o tempo inteiro para a gente pensar e entender que cidade é essa, né? Que não é inclusiva, ela muitas vezes exclui. Então, é importante a gente refletir sobre isso. E essas segregações, né, esses espaços apartados, digamos assim, que as cidades produzem, elas estão em vários lugares. Né? Não é um privilégio, digamos, dos grandes centros. Elas também estão colocadas aqui em Ilhéus, em Itabuna, né, em cidades fora do Brasil, isso está colocado claramente. Você percebe no cuidado que se tem com o espaço urbano, você consegue perceber isso no mobiliário, né, que esses lugares têm, no cuidado com o espaço público, com a praça, com as praças, enfim. Então, são questões que a gente pode perceber o tempo inteiro, desde que a gente queira perceber. Então, a gente precisa olhar para isso, né? E tem essa sensibilidade de perceber que as cidades são espaços de disputa o tempo inteiro, né? Sim, aí é um grande capítulo, né, para ver quem é que tem quais os instrumentos de disputa que estão colocados, né? Quais instrumentos que a gente pode manejar nessa disputa, né? Porque é uma disputa muito desigual, né, Regina? Assim, os donos do capital e quem está à frente disso, geralmente promovem massacres um pouco, às vezes usando a própria força bruta mesmo, né? E às vezes mesmo esse massacre de não poder usar os lugares, né, os espaços. Mas antes de entrar nisso, eu queria que você falasse um pouco como é que foi sua chegada aqui no sul da Bahia, o que você percebeu, que te estranhou, que te chamou a atenção. Tem uma coisa que eu gosto muito de ressaltar, né? Assim, nós trabalhamos em Itabuna, você mora em Itabuna, eu moro em Ilhéus, faço esse trajeto, né? Esse deslocamento. Fiz uma opção por morar em Ilhéus, né? Assim, por estar perto da praia, que, né? Um sonho antigo de morar próximo ao mar. E eu acho a praia é um espaço bem democrático, né? Mas o que a gente percebe, e eu moro, para quem conhece aqui, Ilhéus, eu moro próximo ao Cururupi, e o Cururupi tem é uma praia mais popular, digamos assim, né? Você tem a praia, né? Quem vem pelo litoral, a praia dos milionários, que o pessoal fala. Aí depois você tem o Cururupi e aí, né, vai no sentido de Olivença. Então, você tem uma ocupação nos finais de semana da praia do Cururupi, que é uma ocupação popular. E que é muito legal, porque a praia é esse espaço democrático, mas aí você começa a perceber, por exemplo, a ausência de cuidados com a praia. Né? Você não tem, por exemplo, as pessoas se reúnem para fazer o seu churrasco ali, elas não têm um espaço apropriado. Você tem o lixo, coco, lixo orgânico que fica ali, as pessoas têm que conviver com aquilo. Você não tem placas, então você tem você tem essa ausência do cuidado, né, com essa população. Quando você vai no sentido da praia dos milionários, né? Que aí você tem o turista que vem, você percebe que tem uma outra forma de olhar,
né? E outra coisa que eu percebo aqui é que você tem, por exemplo, bairros que são antigos, né? Mas aglomerados, sem cuidados. O mesmo problema que a gente vê em outros lugares. Quando chove, né, você tem escorregamento, você tem população, né, a defesa civil que é chamada, a população que vive mal, que vive, né, com muitos problemas. Então, essa é uma coisa que chama a atenção, né? A ocupação sobre o mangue, né? Uma ocupação que começa pequenininha, próximo da rodoviária, ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, essas ausências, né? Que são ausências comuns, né? Porque você tem essas situações colocadas também, por exemplo, no caso que a gente estava falando, São Paulo. Em Salvador me chamou muita atenção também isso dos cuidados do governo, do poder público, né, com relação, por exemplo, à circulação, né, à movimentação. Então, por exemplo, ônibus paravam de circular às 11 horas da noite, especialmente para as regiões mais centrais, né. Então, a população periférica não tinha acesso à cidade, basicamente, antes até dos aplicativos mais baratearam um pouco o acesso aos lugares, né. Mas o ônibus parava às 11h30, 11 horas, 11h30. Então, a população, quem era pobre, no meu caso, assim, foi muito pobre lá para Salvador, você não tinha acesso, além do risco, do perigo, a quais pontos da cidade você está vigiando, como, por exemplo, lá em Salvador, tem alguns quarteirões do Pelourinho que são muito protegidos, com batalhão de polícia. Mas eu trabalhei lá no Pelourinho e sei que o policial está olhando daqui para cá. Atrás dele, coisas estão acontecendo que ele sabe que está acontecendo, mas ele não olha e não se preocupa. Então o poder público é muito seletivo também, né? O que ele... E aí as experiências que você tem na cidade são muito diferentes por onde você circula, quais espaços você está visitando, né? Então eu tive experiências, por exemplo, de gente, mesma pessoa me visitando em anos diferentes, em Salvador, e percorrendo ruas e estruturas diferentes, tem uma experiência da cidade completamente diferente de uma outra, circulando por outras ruas, de outra maneira, circulando a pé, por exemplo, em alguns lugares, se torna às vezes muito arriscado, perigoso e insalubre, né? Às vezes muito insalubre. Tem uma questão, você estava falando do transporte, né? Não é só os horários, né? O horário seletivo que o ônibus vai passar, mas as condições desses ônibus, né? Porque você vai percebendo que quanto mais para a periferia esse ônibus circula, ele circula em piores condições, né? Uhum. E o poder público, muitas vezes, ele não só ele é seletivo, né? Como ele atua muitas vezes em prol da iniciativa privada, né? Atua, na verdade, para poder consolidar esses interesses, que passa muitas vezes por expulsão de população de áreas, por exemplo, onde a iniciativa privada tem interesse em chegar, né? Que passa por remoção da população que está ali, que passa por abrir vias que você sabe que são vias, o sistema viário que não vai favorecer a população mais carente, sim quem tem o transporte individual, né? Quem pode circular com o seu carro. Então, essas questões, elas estão colocadas o tempo inteiro e elas são geradoras de disputas, né? É comum você ver manifestação da população nas periferias para que os seus direitos sejam, não só eles sejam enxergados, né? Não é nem garantidos, mas eles sejam enxergados, né? Uhum. O transporte, a coleta de lixo precária, né? Então tem um conjunto de questões que são colocadas e que estão colocadas, né? Nessas tensões entre a população mais abastada e a população que tem menos recursos, né? E que moram mais longe, né? Moram exatamente nesses bairros onde o poder público ou chega de forma bem precária ou nem chega. Nem chega. Essa é uma questão. Aproveitar a oportunidade que teve uma pergunta lá atrás, a Peola Paula pergunta assim: Regina, boa tarde, como vai? O que você pensa da participação popular no planejamento das cidades? Vai bem aí nesse momento que você está falando sobre isso. Tá.
Boa tarde, Peola. Eu acho fundamental, né? Eu acho que a gente tem experiências no Brasil, inclusive, né, da participação da população no planejamento. Algumas experiências que deram mais certo, né? Outras que não avançaram tantas, mas eu acho que é fundamental, inclusive, escutar, né? É fundamental escutar essas populações. Por exemplo, a população que mora num bairro, o que ela quer para aquele bairro, né? Porque às vezes a gente também tende a achar que a técnica ela resolve uma série de questões, mas se ela não inclui as pessoas que de fato vão usar aquele espaço, ela assim, ela de cara ela já sai atrás, né? Então ela corre o risco de não dar certo. Então eu acho que é fundamental. Do que eu conheço, eu acho que Santo André, lá em São Paulo, tem experiências bem interessantes, né, do planejamento das cidades, assim. Mas não é uma área que eu me aprofunde muito, mas existem algumas experiências que são bem sucedidas, né? Experiências, inclusive, fora do Brasil também. Mas eu acho que para a gente pensar mais próximo da gente, acho que as experiências que a gente tem e alguns atores que são fundamentais, né? Você tem arquitetos, você tem engenheiros que têm essa preocupação de pensar o planejamento com essa população, né? Então, eu lembro muito das experiências da gestão, por exemplo, da Luiza Erundina em São Paulo e o projeto, né, o programa dos mutirões, que assim, foram muito legais, né? No sentido de que as equipes técnicas, elas discutiam com a população, com aquele grupo, né? O que eles queriam, né? Desde o material a ser utilizado na produção da habitação, né? Até o projeto, né? Então, foge um pouco dessa regra de que, olha, a população, ela, por não ter acesso, por não ter letramento, muitas vezes ela não conhece esses instrumentos. Sim, mas a gente pode fazer com que elas conheçam, né? E isso é muito legal. E aí, Regina, está chegando num ponto que a gente já tinha conversado um pouco antes, entre nós, que são algumas movimentações à parte do governo e da parte da iniciativa estatal, né, do Estado. Você tem alguns exemplos para citar sobre isso também, porque aparentemente, assim, como a gente está conversando, e como a gente tem vários autores falando sobre isso também, a cidade está um pouco, assim, está pensada para o capital circular, né? Então, esse tema também nosso da convivência, tem vários níveis de convivência, né? Mas também uma convivência de apreciação, de vida na cidade, de você poder ficar em uns espaços, poder conviver, poder conversar, poder... a não ser o fato de ficar sempre em trânsito, né? Se você está em passagem, e pensando assim, passagem é uma pessoa que tem uma boa mobilidade física, que não precisa de cadeira de rodas, porque se precisar de algum outro recurso, você fica realmente, pelo menos a quem está bom nas calçadas, são assim deploráveis para você poder caminhar. Se você tiver alguma deficiência, você tem grandes dificuldades de locomoção. E as cidades têm poucas estruturas, equipamentos para você desfrutar de outras possibilidades da cidade que não seja o consumo. Então tem duas grandes questões aí, talvez. Assim, uma delas, essas organizações não governamentais, não estatais, e uma outra, os usos da cidade alternativos, diferentes, que não seja exatamente consumo. Eu acho uma grande, acho que talvez eu vou começar do final, né, Fábio? Eu acho que você tem uma tendência a você criar espaços privados para as pessoas conviverem, né? O shopping, para mim, é um exemplo disso, né? É um espaço para consumo e que a gente sabe que hoje em dia ele funciona como espaço de lazer, né? Então as pessoas vão ali, elas estão circulando, elas estão vendo, sendo vistas, né? Mas é um espaço privado, né? E é um espaço que ele não propicia o convívio,
Ele talvez substitua aquele footing, né? O footing que tinha antes nas cidades do interior, a pessoa vai, circula, né? Então, as cidades, como um todo, hoje em dia, né, elas têm essa proliferação desse espaço, né? Que vai, certamente, agora, com essa pandemia e no pós-pandemia, vai ter que ser repensado, né? Esse espaço privado, fechado, né? Que as pessoas iam ali para comprar, enfim. E você tem outras experiências que são bem bacanas de trocas, né? Trocas no seguinte sentido: pessoas que se incomodaram por vislumbrarem que nos espaços que elas moravam, na quebrada que elas moravam, né? Usando aí a linguagem que a gente tem das periferias, que você não tinha. Essas pessoas não eram vistas, essas pessoas não tinham espaço em que elas pudessem conviver, né? E aí, numa conversa que nós tivemos, eu usei o exemplo da Cooperifa, lá da Zona Sul de São Paulo, que está fazendo 18 anos e que tem uma experiência bem interessante, porque eles têm um sarau todas as quartas-feiras, há quase 18 anos, em que as pessoas vão declamar sua poesia, vão cantar o seu rap, vão mostrar sua música, e quem vai naquele espaço são moradores ali da região, são pessoas de outros lugares, porque se tornou um evento, né? Mas é um espaço produzido por aqueles moradores, para principalmente aqueles moradores, e que tem um conjunto de desdobramentos, como feira literária, feira cultural, o próprio sarau, o samba da vela, que já formou grupos de samba, né? Deu visibilidades, enfim. Por um lado, você tem essas iniciativas. Por outro, eu acho que a gente tem que pensar novamente na ausência do poder público, porque o que a gente percebe é esse total descuidado com o espaço público nos bairros, né? Então a gente pode pensar uma cidade como Itabuna, por exemplo, que as praças que existem, elas são espaços vazios. Elas não são reconhecidas pelos moradores como praças, elas não têm equipamentos, elas não têm um banheiro público. Então, se as pessoas quisessem se reunir, fazer uma intervenção cultural, fazer um festival, elas não teriam, por exemplo, não tem um banheiro público, a praça não abriga corretamente, não tem mobiliário, não tem banco, não tem árvore, não tem nada. Então, essa é uma situação para a gente pensar, porque numa cidade como Itabuna, com quase 280 mil habitantes, você ter que se deslocar para a cidade para ir, por exemplo, no final de semana, para a Avenida Beira Rio, para ter um espaço de lazer, é algo gritante, né? Se a gente considerar que uma concepção da cidade é polinucleada, então que ela tem diversos núcleos, né, e que esses núcleos, o serviço público está lá, você aproxima a população desse serviço público, ela não precisa se deslocar pela cidade. Se a gente pensar que essa é uma concepção muito interessante para as cidades, a gente vê que há uma total desconexão entre um princípio, talvez, da arquitetura e o que é feito pelos gestores públicos, né? Eu coordenei um projeto de extensão com uma outra colega, a professora Fabi Costa, lá na UFSB. Nós íamos para um bairro, o Califórnia, e nós não tínhamos, né? A gente começou a perceber que os espaços, né, que poderiam ser utilizados para desenvolvimento de um projeto cultural era, por exemplo, a igreja católica, a igreja evangélica, a escola era o único equipamento, uma escola de ensino, de educação infantil que existia no bairro, mas ela no final de semana é trancada. Então a gente vai percebendo que assim, como é que você pode, né, por exemplo, combater a violência numa cidade como Itabuna, que até 2017 estava lá em 13º lugar, como uma das cidades mais violentas, né, na Bahia e no Brasil. Como é que você vai combater a violência? Como você vai oferecer outras alternativas se você não tem sequer um espaço que as pessoas possam reconhecer como um espaço da comunidade?
por exemplo, para desenvolvimento de um projeto cultural, para desenvolvimento de atividades de lazer no final de semana. Então, essa lógica, né, que o poder público, a forma como ele enxerga esse espaço, os espaços públicos da cidade tem que ser repensada completamente, né? Eu estava lembrando aqui um pouco, tem aquela o pessoal fala de praça ali, né, no Jardim do Ó, que é uma rotatória. Não pode ser encarada como uma praça, né? Exato. É uma rotatória para a pessoa chegar ali. Imagina, se você faz um playground ali, até o pai e a mãe conseguirem chegar no espaço, eles, né, já correram o risco de ser atropelados. Então, essa lógica a gente tem que fazer com que o poder público modifique, né? E entenda que os bairros, eles precisam dos seus espaços de lazer, seus espaços de convivência, e que isso tem que ser incentivado o tempo inteiro, com condições adequadas para que esses espaços possam existir, né? E aí sim você vai promover a cultura, você vai promover o encontro dos grupos que já existem nesses locais. Eles vão poder se ver, eles vão poder mostrar o que eles estão fazendo, eles vão poder produzir trocas com outros, né? Então, isso é algo que me choca um pouco, né? Porque nós não estamos falando de uma cidade super grande, né? Mas nós estamos falando de um descaso que ele é recorrente, né? E que ele é constante. Tem um monte de questões que eu queria fazer também, mas tem vários aqui do pessoal, então eu vou dar preferência para o pessoal. E depois, no finalzinho, eu vou retomando. Bom, tinha uma pergunta aqui, né, em cima, deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui. André pergunta assim, o planejamento urbano que pensa em insere... Eu vou falar fazer a leitura, Regina. Tá. Depois você tenta fazer porque é muita coisa, tá? Tá bom. O planejamento urbano que pensa em insere a população é regra ou exceção no Brasil? Você entendeu o que eu falei? Entendi. Planejamento que pensa a população. Beleza, entendi. É uma regra ou é uma exceção? Se exceção, há perspectiva de virar regra ou nadamos contra a correnteza? A Baiana lembrou do rio aqui de Itabuna, que é um lamento esse rio, que é na verdade, um esgoto em céu aberto, né? A Peola complementa, se uma pessoa tem deficiência momentânea ou definitiva, ela vive a imobilidade urbana. Ela simplesmente deixa de fazer as atividades. A Bárbara Bright fala, Salvador está começando agora a proporcionar o uso dos espaços públicos com feiras, músicas, melhorias das praças. Tem ali em Salvador aconteceu uma coisa curiosa, que é uma competição, parece, entre o Estado e o município, ver quem faz mais obras, né? É uma coisa o ano passado eu fui lá, foi insuportável a quantidade de obras na cidade inteira, mas teve algumas implementações, né? E teve também, desde que eu saí de lá em 2015, assim, um pouquinho antes, algumas iniciativas, como tem aqui o pessoal da feira que faz aqui as feiras em Ilhéus, em Itabuna, começou a ter em Salvador também essas feiras de organização civil que começaram a movimentar, né? Mariana lembrou da Guilda também, que estava começando a fazer alguma coisa assim. Piola fala, agora com a pandemia, estão retirando os bancos em Salvador. Tenho até receio de não recolocarem. A Bárbara fala, aqui em Bicaraí a prefeitura reformou diversas praças e o piso é péssimo para cadeirantes, carrinhos de bebê ou qualquer limitação. A Mariana fala que muita igreja de Itabuna está comentando sobre a importância, né, dos espaços menores comunitários para as pessoas participarem, né? A Piola fala que quase transformaram a frente da Catedral de Ilhéus tudo em estacionamento. Que o carro parece que é a coisa mais importante da cidade, né? Foi difícil convencer o poder público de não fazer isso. Rodrigo, que falou sobre o samba aqui na quarta-feira, falou, a Praça da Califórnia era meu local de lazer, era o shopping que eu podia visitar. Direito a like MSJ, não sei como que se fala assim, direito à cidade completamente interrompido. Vânia fala, faltam praças limpas, parquinhos arrumados para as crianças, né? Peola fala que essa Petinga é um exemplo bom em Ilhéus, né, de convivência, estava falando sobre convivência aí, né?
terapeuta mandou um abraço aqui, por persistência e sucesso. A Bárbara falando, mas teve aceitação da população. Ainda não tão inclusivo, né? Mas teve melhorias. Eu lembro, inclusive, de uma via em Salvador que era feita aqueles pisos para deficiente visual, que chegava num poste. O caminho ia assim, chegava num poste, interrompia. E o Edmar lembra aqui que a iluminação noturna é sempre muito ruim. Então essa é uma rodada de comentários, que se quiser elaborar alguma coisa a partir disso. Tá. Não, eu fui pegando aqui, ó. Eu acho que a gente tem no Brasil, né, assim, no geral, a minha percepção é que nós temos nós temos exceções nessa inclusão da população no planejamento urbano, né? E acho que a gente tem, né, é necessário um esforço de todo mundo. Eu acho que a universidade ela tem um papel super importante nisso, mas você tem ONGs, você tem agentes agentes comunitários, lideranças comunitárias, né, que devem ser engajados e devem se engajar nessa luta, né, porque a gente sabe que essa tensão em relação, né, e esse tensionamento do poder público que vai fazer com que produzam mudanças, né? Da mesma forma como os interesses privados muitas vezes movem o poder público, a pressão popular a gente sabe que também move o poder público, né? Ela pode mover, e eu acho que tem que estar na pauta, né? Nas reivindicações de todo mundo, né? Um cuidado maior com o que é público, com o espaço público, com a existência e a criação desses espaços. Eu acho que isso, todos nós, né, como cidadãos, devemos nos engajar nessa luta, né? Ela é necessária. A Peola falou da questão da mobilidade, né? Dos cadeirantes, né? A ausência de acessibilidade é algo constante, né? Em todas as cidades a gente pode ver o tratamento das calçadas, né? Os desníveis das calçadas, os buracos das calçadas, né? Uma obra que é feita e fica lá pela metade, e aí né, o cadeirante, o deficiente, ele vai ter muita dificuldade, né? Então, isso tem que estar na pauta de todo mundo, né? Nós precisamos de cidades que elas sejam acessíveis para todos, né? Para os idosos, né? A população brasileira, ela está envelhecendo. Então, a gente sabe que a mobilidade ela vai ficando, né, reduzida, um pouco comprometida conforme nós ficamos mais velhos. Então, a gente tem, né, assim, tem que estar na pauta essa preocupação com a acessibilidade, né, com os deficientes, com os idosos, mobiliário adequado, né, para isso, né? Então, é muito importante. Não adianta só fazer a rampa, né? Não adianta colocar o piso tátil, como você falou, e ele chegar no poste, na caçamba, né? Nem vou comentar sobre o desrespeito às vagas para deficientes e idosos, porque isso parece que é uma constante, né? Assim, inclusive o próprio agente público desrespeita isso. A polícia vai e para na vaga, para na rampa, né? Na descida da rampa. Então, é algo que eu acho que todos nós precisamos nos engajar para tentarmos ter algum controle sobre isso, né? Tentarmos pautar essas questões no planejamento, né? A questão das feiras, né? E aí já pensando na própria Sapetinga, que eu acho que é um bom exemplo, né? Aqui em Ilhéus que a gente tem, uma rua que dá de frente ao rio, para quem não conhece, né, de frente para o rio, tem um belo pôr do sol. Ela foi, né, tem uma praça que foi reformada, não sei se eu posso falar assim, pela iniciativa privada numa contrapartida, né? Porque, se não me engano, uma empreiteira estava fazendo um prédio e ocupou um espaço indevido, então ela teve que dar uma contrapartida, né? Então é super importante. É importante você ter esses espaços para que as pessoas possam ir para a rua,
para que elas possam se sentir pertencentes àquele lugar. Esse sentimento de pertencer é algo super importante, né? Porque quando você se sente parte de algo, você cuida, né? E eu acho as feiras, essas iniciativas muito interessantes. Eu acho que a gente só tem que ver em que medida você propicia que o pequeno produtor, o pequeno artesão, ele consegue concorrer com essas marcas mais consolidadas no mercado, porque eles estão nos mesmos espaços, né? E às vezes você pode ter, por exemplo, esses espaços que sirvam para divulgação, mas eles se tornam, né, às vezes, por exemplo, um espaço que a área a praça de alimentação ganha uma dimensão muito maior do que, né, esse espaço para as pessoas fazerem suas trocas. Mas isso também nos mostra o quê? Que a ausência desses espaços, né, possibilita isso. Então, quando você tem um espaço que as pessoas podem ir, né? É agradável, é legal, você tem uma música bacana, você tem um astral legal, as pessoas vão. Isso é importante, né? Você trazer as pessoas para sentir a cidade, para sentir o espaço, para elas perceberem o que está acontecendo, né? E eu acho isso louvável, né? Assim, eu acho que é muito legal. E como sempre, são iniciativas populares, né? Das pessoas, dos cidadãos, né? E às vezes o poder público dá um aporte ou outro, às vezes nem isso, né? Eu gosto muito do exemplo do banheiro público, né? Você não tem banheiros públicos, né? Então, muitas vezes está acontecendo alguma coisa no espaço, mas e aí? Você ficou ali apertadinho, onde você vai? Né? E é o mínimo, assim, você tem que ter, todo mundo tem direito a usar, né? Poderia ter direito a usar um sanitário público, né? Como tem iniciativas em outros lugares, né? E às vezes as pessoas vão falar, ah, não, mas se tiver, tem um morador de rua que vai ali, e você já começa a perceber que o discurso novamente bom, a gente vai tratar, né? Então tem o morador pode ir, o morador de rua pode ir, então a gente não faz porque ele pode ir. Novamente você está segregando, você não inclui, você exclui, né? Algo que seria para todo mundo. Mas pensar na mobilização que acontece sempre que tem um carnaval, né? Você vê que tudo isso é possível e quando há interesse acontece rapidamente, né? Eu queria aproveitar, Regina, que você está falando sobre isso, como você falou sobre a Cooperifa e as organizações populares, organizações do cidadão, da iniciativa civil, eu queria perguntar para você por que a gente não tem mais dessas iniciativas? Se isso consegue transformar o espaço, e a gente tem bons exemplos disso, por que a gente não tem mais associações, cooperativas, grupos que tenham uma presença na cidade? Porque quando eu olho, você fica um pouco assustado, já falei isso já em outras lives, assim, você vê a ocupação até comercial e do solo, né, assim, de quem ocupa os espaços centrais especialmente. A gente tem quais tipos de lojas nós temos, quais serviços são oferecidos, e a arte, a cultura, no nosso caso aqui que a gente batalha por isso, é tão restrito, né, tão difícil de manter e sustentar, porque o poder público se afastou, né, e aí você vai uma outra discussão sobre isso aqui em Itabuna que valeria a pena em outro momento. Mas por que não tem mais, então, iniciativas, as pessoas não se juntam mais e promovem esse tipo de construção? Talvez tenha alguns elementos aí para a gente pensar, né, Fábio? Eu acho que sempre tem uma coisa que eu acho, para mim é interessante. Eu não acho que não existam. Eu acho que a gente desconhece, né? Então, quando a gente começa a perceber, e muitas vezes a gente desconhece porque aquilo está restrito a um grupo, tem pouca divulgação, as pessoas não conseguem divulgar, né? Que é diferente, por exemplo, de uma festa como o Carnaval, né?
Carnaval é uma data que as pessoas lembram e, no caso da Bahia, tem um impacto muito grande, né? Então, esse é um elemento, o desconhecimento. A outra coisa é a dificuldade, inclusive, em você manter esses grupos, né? Então, você precisa, muitas vezes, de um lugar para se reunir. Esse lugar, às vezes, ele tem que ser pago, né? Se você quer atrair um grupo maior de pessoas, você tem que investir para mobilizar, para divulgar, né? Hoje você tem ferramentas que possibilitam isso, né? A internet é um espaço que ela possibilita essa divulgação. Mas não é simples, as pessoas têm o seu trabalho, né? Estão ali tentando ganhar a vida e ao mesmo tempo manter o seu sonho, o seu desejo, né? O seu grupo, e isso não é fácil, sem apoio, né? Então a gente não pode esquecer que nesse momento, por exemplo, toda a demonização que foi feita em cima da Lei Rouanet, né? As pessoas, muita gente tende a achar que cultura é algo supérfluo, o que não é de forma alguma. Então a gente tem que começar a mudar a forma como as pessoas, é um processo educativo, para que as pessoas entendam que cultura não é supérfluo, não é perfumaria, ela é necessária, né? Ela é uma válvula de escape, né? Também para quem consome, né? E a gente tem que incentivar, né? Incentivar os artistas, incentivar esses grupos, incentivar essa cena. Mas não é um trabalho fácil, né? Muito pelo contrário. Então eu acho que isso muitas vezes desencoraja. Né? E não que não existam, existem muitas iniciativas, assim, eu fico sempre feliz, espantada e feliz com a cena artística e cultural que existe, por exemplo, em Ilhéus e Itabuna, a quantidade de cantores, atores, né, músicos, é impressionante. Então, é importante que existam espaços para divulgar isso. Por exemplo, eu acho que a Guilda é um espaço e é uma iniciativa muito legal, né? Porque você tem a possibilidade de juntar pessoas, né, artistas que estão divulgando a sua arte, compartilhando a sua arte. Também você pode formar público, porque essa também é uma dificuldade, a formação de público, né? Então, assim, acho que a gente tem experiência, a gente pega no começo do século XX, né, os anarquistas que criam os seus espaços, né, o seu teatro, o cinema, juntam, né, os imigrantes para poder ter esse espaço de compartilhamento. Então, no fundo, essas iniciativas, elas estão nadando contra a corrente, né? Porque elas estão fora desse grande circuito, né? Eu acho que também tem uma outra coisa aí, Regina, que assim, é uma cultura, é uma outra cultura, né? Essa cultura da cooperação e da coletividade, ela é uma resistência feroz, inclusive pelo modo como a gente está pensando hoje em dia, há muito tempo atrás, do individualismo, da competitividade, não somente de uma pessoa que não tem muito interesse, não reconhece aquele artista local como importante, talvez mais importante para ela estar no shopping, consumindo... Não que possa fazer as duas coisas, mas não consegue reconhecer a importância desse incentivo, da participação e poder se expressar também num local como esse. Mas até mesmo dos artistas encontrarem enxergarem a necessidade de se juntarem e cada um colaborar um pouquinho, cada um com o outro, e construir alguma coisa coletivamente, né? Não que não seja somente um projeto pessoal, mas que seja algo construído coletivamente, né? Aí tem vários... Agora eu vou ler mais, se você me permite. Se quiser fazer mais outra rodada aqui, deixa eu ver onde eu parei. Lilian fala assim: lazer e cultura é garantido por lei. O que falta para essa lei ser efetivada nas cidades, especificamente em Itabuna? Bárbara fala: o texto do Boaventura Souza Santos, A Cruel Pedagogia do Vírus, fala dessa exclusão e invisibilidade que só piorou em tempos de pandemia. A Peola fala:
Existem brinquedos como balanços para crianças com deficiências físicas para serem colocados em parquinhos, mas eu nunca vi nenhum pessoalmente. Muita gente entrando. Vivi fala, um bom exemplo dessas mobilizações são os coletivos culturais que são criados dentro das comunidades. O Hans lembra da Casa da Guilda, Edmar Dias, que é palhaço lá de Salvador, um abraço. Para se fazer uma atividade nas praças de Salvador, são 5 impostos, que são caros. Os pequenos ciclos não fazem praça, não fazem a praça de Salvador. Os pequenos ciclos não vão para Salvador por esses impostos. A Vivi fala, entender também que a cultura é produzida por todos, e não apenas nos espaços considerados espaços culturais consolidados. Edmar fala, um ciclo grande chega a pagar 30 mil por final de semana de imposto. Hans lembra que está faltando só 10 minutos para a gente terminar, uma coisa doida essas lives, que acabam muito rápido. Eu acho que acabaram aqui os comentários, por enquanto. Deixa eu fazer só um comentário. Alguém falou sobre a iluminação, né? Que é fundamental. É fundamental você ter uma boa iluminação nos espaços, à noite, nas praças, para que as pessoas se sintam convidadas a ir para a rua, né? E lembrar que esse movimento, né, de estar na rua, nas calçadas, se a gente lembrar de um hábito, de um costume que as pessoas mais velhas tinham, né? Esse encontro com o vizinho, com quem estava passando, né? Aquela, vamos fazer aqui uma roda de conversa, né? Quando talvez nem existia esse termo, né? Esse espaço para as pessoas ficarem. E eu acho que, assim, a gente, novamente, nós temos que fazer valer esse direito à cidade, né? Que o Lefebvre fala, né, nos ensinou tanto sobre isso. E garantir que ele seja praticado, executado, que a cidade se torne um lugar inclusivo. Porque não o Brasil, assim, em termos de lei, nós temos muitas leis, né? E tem leis que pegam, leis que não pegam, né? E a gente não dá para... então vamos fazer mais uma lei sobre a outra lei. Nós temos que reivindicar aquilo que é nosso direito, né? A cultura é nosso direito, a cidade inclusiva é nosso direito, espaços públicos com qualidade é nosso direito, né? E nós temos que demandar isso do poder público, né? Eu gosto de lembrar, por exemplo, dos conjuntos habitacionais populares, que as casas são construídas sempre e o espaço coletivo ele fica por último e fica mesmo, porque ele nunca é produzido, né? Fica lá o espaço vazio, a praça vazia, o que seria uma intenção de praça, que depois vai sendo ocupada, vira garagem, às vezes, enfim. Então, a gente tem que... nós temos que entender que esse é o nosso papel, nós temos que tensionar, né? E que, assim, às vezes é um movimento pequenininho e que vai ganhando dimensões maiores e que vai tendo conquistas, né? Às vezes uma conquista pequenininha, às vezes uma conquista maior, porque depende também da nossa capacidade de mobilização e de agregar outras pessoas, né? Acho que isso é importante, né? Mas eu vou ler mais alguns comentários que chegaram. Peraí. Pronto, acho que agora deu. Sim, o comentário da Maiana. É uma questão de segurança, né? De se sentir mais seguro e convidado, como você falou, né? Júnior Freitas fala, a cidade de Itabuna, sumiu aqui, peraí. A cidade de Itabuna é abandonada do ponto de vista histórico, não temos referência histórica nos espaços urbanos. Vânia comenta que verdade é abandonada a cidade também em relação à cultura. E a Suyan fala, cada um tem que lutar pelos seus objetivos e com certeza estará ajudando a muitos que não têm coragem e nem possibilidades. Eu acho que essa demanda coletiva, né, e essa organização, mobilização fazem muita diferença, né, Regina? Porque enquanto a gente fica pensando que o problema é meu e que é a minha questão que não está resolvida, a gente continua na mesma situação, né? Se juntar aqui 2 mães cadeirantes junto com uma terceira, já começa a ter uma outra representatividade e poder de negociação e intervenção, né? O problema é nosso.
né? Certamente o problema é de todos nós, né? E acho que nós que temos, às vezes, uma clareza maior sobre a questão, podemos impulsionar os outros, né? E acho que juntos nós podemos fazer a diferença, né? Sobre isso, sobre qual é a cidade que nós queremos. Acho que é sempre essa discussão. Né? E se nós temos tantos movimentos, né? O movimento de moradia, o movimento da juventude e o movimento da cultura, a gente consegue juntar todo mundo, né? E temos uma pauta em comum, ou nós vamos continuar, né, nas nossas lutas individuais? Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa enfrentar, né? Sempre. Eu tô com receio. Desculpa. Eu tô com receio desse tempo. Sim, tem gente querendo te levar para São Paulo de volta. Isso, não vou nem, eu vou censurar aqui essa. Censurei. Nada disso! Deixa ela aqui. Não, vamos nos juntar. Eu acho que o povo aqui do sul da Bahia pode ensinar tanta coisa para o pessoal de São Paulo e vice-versa, né? Vice-versa, e acho que a gente tem que fazer essas pontes mesmo entre todos, né? E aprendermos, porque eu acho que enquanto a gente estiver aberto para aprender, a gente vai também modificando a nossa forma de luta, né? E de reivindicação. Porque eu acredito muito nisso, nesse tensionamento do poder público, que é a alavanca para que a gente consiga fazer as modificações. Eu, de fato, não acredito que virá o contrário, né? O poder público, de repente, vai olhar para a gente de uma outra forma. Não, nós é que vamos olhar para ele e demandar dele aquilo que nós queremos. Queremos cultura, né? Queremos cidades inclusivas, queremos espaços com qualidade, queremos habitação e etc. Queremos o que é nosso por direito. Exato, do que a gente tem fome. E ainda mais nesse momento, né, Regina, que parece um vácuo do poder público, né, para pensar a cidade, a cultura, o país como um todo, qual o projeto que a gente tem, né, a não ser o fato só da economia, da fúria. Tem uma música do Caetano sobre a cidade de São Paulo que fala disso, né? Que fala essa fúria que constrói e destrói a todo momento, né? E o que a gente está pensando sobre isso? O que a gente quer, como você falou, né? O que a gente vai construir coletivamente, né? É isso, e o caminho é coletivo, né? Eu não acho que a saída seja individual, não. Principalmente agora, nesse novo momento que nós estamos vivendo, né? E nessa retomada que a gente não sabe muito como será, né, Fábio? Então a gente vai ter que repensar mesmo uma série de questões, né, desse novo normal que as pessoas estão falando, que a gente não tem muito clareza do que será, né? O que vai ser esse novo cotidiano. Ó, apareceu aqui uns minutinhos para mim. Então acabou. Então muito obrigado, Regina. Grava esse vídeo, pelo amor de Deus. Tá, vou gravar aqui. Obrigado aí a todo mundo, né? Obrigado a você pelo convite. Que coisa legal, né? Acho que foi para mim uma experiência nova, mas muito agradável, assim. E me senti super em casa, né? Que bom! E muito legal, mas é isso, acho que todo mundo, né, a gente pode sair refletindo como é que a gente pode contribuir para uma nova cidade, uma cidade em que as pessoas convivam de forma melhor. Né? Acho que nosso agradecimento da casa, da Guilda, dizendo que nossa casa está aberta às pessoas para inventar alguma coisa por lá também.